alma está repleta em ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Minha alma está repleta em ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Minha alma está repleta em ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Minha alma está repleta em ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és. Eu disse: guardarei os meus caminhos para não delinquir com a minha língua. Enfrearei a minha boca enquanto o ímpio estiver diante de mim. Com o silêncio, fiquei como mudo, calava-me mesmo acerca do bem, mas a minha dor se agravou. Incendeu-se dentro de mim o meu coração, enquanto eu meditava se acendeu um fogo. Então falei com a minha língua, disse: fazei-me conhecer, Senhor, o meu fim e a medida dos meus dias qual é, para que eu sinta quanto sou frágil. Eis que fizeste os meus dias como apalmos. O tempo da minha vida é como nada diante de ti. Na verdade, todo o homem, por mais firme que esteja, é totalmente vaidade. Na verdade, todo o homem anda como uma sombra. Na verdade, em vão se inquietam, amontoam riquezas e não sabem quem as levará. Agora, pois, Senhor, que espero eu? A minha esperança está em ti. Livra-me de todas as minhas transgressões. Não me faças o opróbrio dos loucos. Emudeci. Não abro a minha boca porquanto tu o fizeste. Tira de sobre mim a tua praga. Estou desfalecido pelo golpe da tua mão. Se com repreensões castigas alguém por causa da iniquidade, logo destróis como traça a sua beleza. De sorte que todo homem é vaidade. Ouve, Senhor, a minha oração e inclina os teus ouvidos ao meu clamor. Não te cales perante as minhas lágrimas, porque sou para contigo como um estranho e peregrino, como todos os meus pais. Poupa-me, até que tome alento, antes que me vá e não seja mais. Minha alma está repleta em ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu.
Meu caro Theo, é um pouco a contragosto que lhes... E não tendo feito isso por muitos motivos. Até certo ponto você se tornou um estranho para mim e talvez eu também o seja para você mais do que você imagina. Talvez fosse melhor para nós dois não continuarmos assim. Soube em Etan que você tinha me enviado 50 francos. Pois bem, eu os aceitei. Certamente a contragosto, certamente com um sentimento bem melancólico. Mas estou numa espécie de beco sem saída ou de atoleiro. Como fazer de outro modo? Como talvez você já saiba, voltei ao Borinage. Meu pai me disse que seria melhor ficar pelas vizinhanças de Etan. Eu disse que não e acredito ter agido melhor assim. Involuntariamente tornei-me na família uma espécie de personagem impossível e suspeito. Seja como for, alguém que não merece confiança. A quem poderia eu ser útil? Para que poderia eu servir? Existe algo dentro de mim, o que será? É por isso que, antes de mais nada, sou levado a crer que a melhor resolução a tomar e o mais razoável é que eu vá embora. Que eu me mantenha a uma distância conveniente. Que eu faça como se não existisse. O que para os pássaros é a muda, a época em que trocam de plumagem, a adversidade, o infortúnio, os tempos difíceis são para nós seres humanos. Podemos permanecer nesse tempo de muda, podemos também deixá-lo como que renovados. Mas de qualquer forma isso não se faz em público, é pouco divertido. Por isso convém eclipar-se. Pois seja. Sou um homem de paixões, capaz de ir, sujeito a fazer coisas mais ou menos insensatas, das quais às vezes eu me arrependo. Mais ou menos. Muitas vezes me ocorre falar ou agir um pouco depressa demais, quando seria melhor esperar com um pouco mais de paciência. Agora, sendo assim, o que se deve fazer? Devo considerar-me um homem perigoso e incapaz de qualquer coisa? Penso que não. Em vez de me deixar levar pelo desespero, tomei o partido da melancolia ativa enquanto tinha potência de atividade. Ou, em outras palavras, preferi a melancolia que espera, que aspira e que busca, àquela que, embota e estagnada, desespera. No entanto, é pena que se leve isso a mal. Por exemplo, você sabe que frequentemente eu negligenciei o meu asseio. Eu o admito. Mas veja bem, a penúria e a miséria contribuíram de certa forma para isso. Já faz agora talvez 5 anos, não sei ao certo, que vivo mais ou menos sem lugar, errando aqui e ali. Agora vocês me dizem, desde tal ou qual época você caiu, você se apagou, você não fez mais nada. Será que isso é totalmente verdade? É verdade que ora ganhei meu pedaço de pão, ora ele me foi dado por bondade de um amigo. Vivi como pude, nem bem nem mal, como dava. É verdade que perdi a confiança de muitos. É verdade que minha situação pecuniária está num triste estado e que o futuro me é bem sombrio. E é verdade que eu poderia ter feito melhor e que só para ganhar meu pão eu perdi tempo. E é verdade que meus próprios estudos estão num estado lamentável e desesperador e que me falta mais, infinitamente mais do que o que eu tenho. Mas vocês chamam isso de cair, de não fazer nada? Uma das causas pelas quais eu estou agora deslocado, e porque durante tantos anos estive deslocado, é simplesmente porque tenho ideias diferentes das destes senhores que dão cargos àqueles que pensam como eles. Não se trata de uma simples questão de asseio,
como hipocritamente me censuraram. É uma questão mais séria que isso, posso lhe garantir. Por que lhe digo tudo isso? Não é para me queixar, não é para me desculpar naquilo em que eu possa ter mais ou menos errado, mas simplesmente para lhe dizer que quando de sua última visita no verão passado, quando nós dois passávamos perto da velha caverna abandonada, que chamam de A Feiticeira, você me lembrou que houve uma época em que nós dois também passeávamos e você me dizia, nós estávamos de acordo sobre muitas coisas, mas desde então você mudou muito, você já não é mais o mesmo. Pois bem, isso não é bem assim. O que mudou é que minha vida era então menos difícil e meu futuro aparentemente menos sombrio. Mas quanto ao meu íntimo, quanto à minha maneira de ver e de pensar, nada disso mudou. E se de fato houvesse alguma mudança, é que hoje eu penso e acredito e amo mais seriamente aquilo que na época eu também já pensava, acreditava e amava. Portanto, você não deve julgar que eu renegue isso ou aquilo. Sou uma espécie de fiel na minha infidelidade. E embora mudado, sou o mesmo. E meu tormento não é mais do que este. No que eu poderia ser bom? Para que poderia eu servir? Para que poderia eu ser útil? Existe algo dentro de mim, o que será? O que será? Como você vê, isso me atormenta continuamente. Além disso, às vezes sinto-me como prisioneiro de meu tormento, excluído de participar desta ou daquela obra, e tendo estas ou aquelas coisas necessárias fora do meu alcance. Por isso, sentimos-nos melancólicos e sentimos grandes vazios ali, onde deveriam existir amizades e elevadas e sérias afeições. E sentimos um terrível desânimo corroendo nossa própria energia moral, e a fatalidade das circunstâncias parece poder colocar obstáculos aos instintos de afeição. Uma maré de desgosto nos invade. E então perguntamos, até quando, meu Deus? Até quando? Agora, no momento ao que parece, todos os meus negócios vão mal. E isso já está assim há um tempo bastante considerável e assim pode continuar durante um futuro mais ou menos longo. Mas pode ser que depois, de repente, do nada, depois que tudo pareça ter dado errado, de repente tudo comece a melhorar. Não conto com isso, talvez isso nunca aconteça. Mas no caso de acontecer alguma mudança para melhor, ficaria contente e diria, enfim, afinal havia alguma coisa. Mas, no entanto, você dirá, você é um ser execrável, já que tem ideias impossíveis sobre religião e escrúpulos de consciência pueris. Se os tenho impossíveis ou pueris, possa eu me livrar disso, é tudo o que peço.
Meu caro Theo, há algo que me atormenta e que eu quero te contar. Talvez você já esteja a par e eu não lhe conte nenhuma novidade. Eu queria lhe dizer que neste verão comecei a amar a prima K. Mas quando me declarei, ela me respondeu que seu passado e seu futuro permaneciam inseparáveis para ela e que jamais ela poderia corresponder aos meus sentimentos. Tive então que resolver um terrível dilema: resignar-me a este jamais, não jamais, ou considerar a coisa como não resolvida, guardar boas esperanças e não me resignar. Escolhi esta última hipótese. Enquanto isso, continuo a trabalhar duro e desde que a encontrei, meu trabalho está bem mais fácil. Um ano em sua companhia seria salutar para ela e para mim, mas os pais são realmente teimosos neste ponto. Mas você compreenderá que eu não pretendo negligenciar nada que possa me aproximar dela. E estou decidido a amá-la até que ela acabe por me amar. Acontece-lhe às vezes, Theo, de ficar apaixonado? Eu gostaria que isso lhe acontecesse, pois creia-me, as pequenas misérias também têm seu valor. Às vezes ficamos desolados, há momentos em que acreditamos estar no inferno, mas há ainda outras coisas e melhores. Há 3 graus: não amar e não ser amado, amar e não ser amado, é o meu caso, amar e ser amado. Quanto a mim, pretendo que o 2º grau vale mais que o primeiro. Mas o terceiro é um sonho. Pois bem, caro irmão, fique também apaixonado e conte-me por sua vez. Seja amável num caso como o meu e mostre-me simpatia. Se algum dia você ficar apaixonado e tiver que ouvir jamais, não jamais, sobretudo não se resigne. Mas você é tão felizardo que espero isso nunca lhe acontecerá. Tudo o que é verdadeiramente bom e belo, de beleza interior moral, espiritual e sublime, nos homens e em suas obras, acredito que vem de Deus. E tudo o que há de mal e de ruim nas obras dos homens e nos homens não é de Deus e Deus também não o acha bom. Mas involuntariamente sou levado a crer que a melhor maneira de conhecer Deus é amar muito. Ame tal amigo, tal pessoa, tal coisa, o que quiser. E você estará no bom caminho para depois saber mais, melhor e mais. Eis o que digo a mim mesmo. Mas é preciso amar com uma grande e séria simpatia íntima, com inteligência, com vontade, e é preciso sempre procurar saber mais, melhor e mais. Isso conduz a Deus. Isso conduz à fé inabalável. Alguém que tenha assistido, mesmo que por pouco tempo, ao curso gratuito da grande Universidade da Miséria, e que tenha prestado atenção às coisas que seus próprios olhos veem e que seus ouvidos percebem, e que tenha refletido sobre isso, também acabará por crer e talvez aprenda mais do que imagina. Procure entender a fundo o que dizem os grandes artistas, os verdadeiros artistas. Os verdadeiros artistas. Em suas obras-primas encontrará Deus nelas. Um o terá dito ou escrito num livro, outro num quadro. Depois leia simplesmente a Bíblia ou o Evangelho. Isso dá o que pensar, muito em que pensar, tudo em que pensar. Pois bem, pense esse muito, pense esse tudo. Isso eleva seu pensamento acima do nível ordinário, independente de você. Já que sabemos ler, leiamos então.
Se órfão do olhar humano e da fortuna, choro na solidão meu pobre estado, e o céu meu pranto inútil e importuna, eu entro em mim a maldizer meu fado. Sonho-me alguém mais rico de esperança, quero feições e amigos mais amenos, deste o pendor, a meta que outro alcança, do que mais amo, contentado, o menos. Mas se nesse pensar que me magoa, de ti me lembro acaso o meu destino, qual cotovia na alvorada entoa da negra terra aos longes céus um hino. E na riqueza deste amor que evoco, já a minha sorte, com a dos reis não troco. Meu Deus, como é belo Shakespeare. William Shakespeare. Escrevo-lhe um pouco ao acaso que me vem a pena. Ficaria muito contente se de alguma maneira você pudesse ver em mim algo mais que um vagabundo da pior espécie. Acaso haverá vagabundos e vagabundos que sejam diferentes? Há quem seja vagabundo por preguiça e fraqueza de caráter. Você pode se achar justo tomar-me por um destes. Além deste, há um outro vagabundo. O vagabundo que é bom apesar de si, que intimamente se sente atormentado por um grande desejo de ação e que nada faz porque está impossibilitado de fazê-lo, porque não tem o que lhe é necessário para ser produtivo, porque a fatalidade das circunstâncias o reduz a este ponto. Um vagabundo assim nem sempre sabe por si próprio o que poderia fazer, por instinto sente. No entanto, eu sirvo para algo, existe em mim uma razão de ser, sei que poderia ser um homem completamente diferente, para que poderia eu servir? Para que poderia eu ser útil? Existe algo dentro de mim, o que será? O que será? Este é um vagabundo completamente diferente. Você pode, se achar justo, tomar-me por um destes. Um pássaro na gaiola durante a primavera sabe muito bem que algo é que ele pode ser bom, sente muito bem que algo a fazer, mas não pode fazê-lo. O que será? Ele não se lembra muito bem. Tem então vagas lembranças e diz para si mesmo: os outros fazem seus ninhos, têm seus filhotes e criam uma ninhada. Então, bate com a cabeça nas grades da gaiola e a gaiola continua ali e o pássaro fica louco de dor. Vejam que vagabundo! Diz outro pássaro que passa. Este aí é um tipo de aposentado. No entanto, o prisioneiro vive e não morre. Nada exteriormente revela o que se passa em seu íntimo. Ele está bem, está mais ou menos feliz sob os raios de sol. Mas vem a época da migração, acesso de melancolia. Mas, dizem as crianças que o criam na gaiola, afinal ele tem tudo o que precisa. E ele olha lá fora, o céu cheio, carregado de tempestade, e sente em si a revolta contra a fatalidade. Estou preso e não me falta nada, imbecis, tenho tudo o que preciso. Por bondade, liberdade.
liberdade, ser um pássaro como os outros. Aquele homem vagabundo assemelha-se a este pássaro vagabundo. E os homens ficam frequentemente impossibilitados de fazer algo, prisioneiros de não sei que prisão horrível, 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 horrível. Muito horrível. Há também, eu sei, a libertação tardia. Uma reputação arruinada, com ou sem razão, o infortúnio, a penúria, a miséria, a fatalidade das circunstâncias também fazem prisioneiros. Nem sempre sabemos dizer o que é que nos cerca, o que é que nos encerra, o que é que parece nos enterrar. Mas, no entanto, sentimos não sei que grades, que barras, que muros. Será tudo isso imaginação? Fantasia? Não creio. Então perguntamos, meu Deus, será ainda por muito tempo? Será para sempre? Será para a eternidade? Você sabe o que faz desaparecer a prisão? É toda a afeição profunda, séria. Ser amigos, ser irmãos, amar. Isso abre a porta da prisão por poder soberano, como um encanto muito poderoso. Mas aquele que não tem isso permanece na morte. Mas onde renasce a simpatia, renasce a vida. Além disso, às vezes, a prisão se chama preconceito, ignorância, falta disso ou daquilo, desconfiança. Falsa vergonha.
Caro irmão, esta carta é só para você. Você cuidará de guardá-la apenas para si, não é? Preciso lhe perguntar, antes de mais nada, se lhe espanta que possa existir um amor suficientemente sério e ardente para não se deixar esfriar, nem mesmo por inúmeros jamais, não jamais. O amor, com efeito, é algo positivo, algo forte, algo a tal ponto real que é tão impossível para alguém que ama arrancar fora este sentimento quanto atentar contra a própria vida. Se você me responder, mas no entanto há homens que atentam contra a própria vida, eu lhe direi simplesmente, não penso ser um homem com tais inclinações. Eu tomei gosto pela vida e estou muito feliz por amar. Minha vida e meu amor são um só, mas você objetará. Você se acha frente a um jamais, não jamais? Ao que eu respondo, irmão, provisoriamente considero este jamais, não jamais, como uma pedra de gelo que estreito junto ao coração para derreter. Saber quem triunfará, o frio desta pedra de gelo ou o meu calor vital, é uma questão delicada sobre a qual eu prefiro não me pronunciar e gostaria bastante que os outros também não falassem a respeito, se não tiverem nada melhor a dizer que não é derretível, tarefa de louco e outras amáveis insinuações. No que me diz respeito, portanto, estreito junto ao coração o gelo jamais, não jamais, e se pretendo me esforçar por fazê-lo desaparecer e derretê-lo, quem é que poderia formular objeções? Não sei em que manual de física foi que eles aprenderam que o gelo não se derrete. E foi então que eu comecei, sem graça e sem habilidade no início, contudo com decisão suficiente para chegar às palavras: cá, eu te amo mais do que a mim mesmo. E foi então que ela me disse: jamais, não jamais. Jamais, não jamais. O que é que podemos lhe opor? Amar mais e mais. Ainda não posso dizer quem prevalecerá. Só Deus sabe. Você me dirá, com que vocês viverão se ela se decidir a dar-lhe ouvidos? Ou talvez, você não a conseguirá. Mas não, você não dirá isso. Quem ama vive, quem vive trabalha, e quem trabalha tem pão. Ademais, estou calmo e confiante neste assunto, e precisamente isso exerce sua influência em meu trabalho, que cada vez mais me atrai, justamente porque me dou conta de que triunfarei. Não que eu venha a me tornar algo de extraordinário, mas algo bem comum, e por isso eu entendo que minha obra será sã e razoável. Acredito que nada nos coloque com tanta intensidade na realidade como um verdadeiro amor. Para um homem, é realmente a descoberta de um novo hemisfério, ficar seriamente apaixonado em sua vida. Mas, precisamente porque o amor é tão forte, nós geralmente não somos fortes o suficiente durante nossa juventude para conseguir segurar firme o nosso leme. Veja, as paixões são as velas do barquinho, e alguém com 20 e poucos anos abandona-se inteiramente a seus sentimentos, apanha vento demais nas velas e seu barco faz água e naufraga, a não ser que ele se recupere. Alguém que, em compensação, issa em seu mastro a vela ambição e se ingra direto pela vida, sem acidentes, sem sobressaltos, até que enfim, aparecem circunstâncias que o fazem observar. Não tenho velas o bastante, e diz então, daria tudo o que tenho por 1 metro quadrado de vela a mais e não o tenho. Ele se desespera, mas então ele reconsidera e imagina poder utilizar uma outra força. Ele pensa na vela, até então desprezada, que sempre tivera guardada no porão. E é esta vela que o salva. A vela amor deve salvá-lo. E se ele não a içar, ele não chegará nunca a nenhum lugar.
Mas para falar de outra coisa, se por um lado eu caí, pelo outro você subiu. E se por um lado eu perdi simpatias, você, pelo outro, as ganhou. Falo sério, eis o que me deixa contente. Se você fosse pouco sério e pouco profundo, eu poderia temer que isso não durasse muito. Mas como acredito que você seja muito sério e muito profundo, sou levado a crer que isso durará. Só que se de alguma maneira você puder ver em mim algo mais que um vagabundo da pior espécie, eu ficaria muito contente. Se eu aceitei o que você me deu, os 50 francos, você também poderia, caso de alguma forma eu possa ajudá-lo, pedir-me. Eu ficaria contente e consideraria isso uma prova de confiança. Nós estamos muito distantes um do outro e podemos ter pontos de vista diferentes. Contudo, em dado momento, algum dia, alguma vez, talvez, poderíamos ajudar-nos um ao outro. Por hoje eu me despeço e agradeço novamente a bondade que você teve comigo. Os 50 francos. Agora, se mais cedo ou mais tarde você quiser me escrever, saiba que você me fará muito bem. Do seu Vincent. Should have stayed, were the signs I ignored. Can I help you not to hurt anymore? We saw brilliance when the world was asleep. There are things that we can have but can't keep. If they say, who cares if one more light goes out in the sky of a million stars? It flickers, flickers. Who cares when someone's time runs out? If a moment is all we are, or quicker, quicker. Who cares if one more light goes out? Well, I do. The reminders pull the floor from your feet. In the kitchen, one more chair than you need. Oh, and you're angry, and you should be. It's not fair. Just 'cause you can't see it doesn't mean it isn't there. If they say, who cares if one more light goes out in the sky of a million stars? It flickers, flickers. Who cares when someone's time runs out? If a moment is all we are, or quicker, quicker. Who cares if one more light goes out? Well, I do.
flickers. Who cares when someone's time runs out? If a moment is all we are, or quicker, quicker. Who cares if one more light goes